coalescer, né? Na verdade, pode juntar as lesões. E no caso da mancha castanha, principalmente a gente verifica mais pelo halo amarelado. Tá? Não que seja uma regra, mas a gente verifica muito por causa dessas questões. Algumas outras doenças, que tem algumas importâncias também, mas, por exemplo, a ferrugem também é uma doença que acomete e, principalmente, ocorre principalmente pequenos pontos nos folíolos, formam-se, na verdade, esporos ou pústulas, né, que a gente fala. Existe o que? Então, a formação de lesões avermelhadas. Realmente parece uma ferrugem, por isso que a doença se chama ferrugem, né? E período de infecção de formação, ó, de 5 a 7 dias, a temperatura de 25 graus. Então, uma temperatura amena, no caso até. E só observando, ó, mancha preta e castanha, o tempo de incubação é metade dele. Por isso que é muito rápido que a gente fala. Entrou, é muito rápido. Por isso que esse manejo é muito importante. Estou mostrando, ó, o ciclo da ferrugem também. Temperatura, umidade e tudo mais, que eu mostrado anteriormente. Outra questão, mancha barrenta, que na verdade se verifica muito, ela essa formação de teia, parece teia mesmo. Quem conhece, por exemplo, já viu ácaros, né? Mas só que em maior quantidade, parecem teias. Isso se dá a característica da mancha barrenta. Temperatura está ótimo agora, né? 15, 21 graus. Mas tem uma questão muito interessante. Ela não se dá acima de 25 graus. Por isso que a gente fala, em função de temperatura, umidade, a gente consegue até prever diferentes tipos de doenças que podem acometer a cultura. Outras, mancha V, né, que a gente fala, quando é verão muito quente, e chuvoso. E uma outra que a gente fala também, uma temperatura mais amena, é o mofo cinzento, que é a botrix. Tá? Botrix também em outras culturas é muito severo. Amendoim a gente, na verdade, vive pouco, mas, por exemplo, principalmente morango, moranguinhos, né? É muito severo. Em cebola, alho, é um problema muito sério, que é o botrix. Aqui estou mostrando, ó, poluição em vagens. Pode ter também essa questão de fusarioses, mancha anular, bem interessante. Ela é uma virose. E é o mesmo, por exemplo, vocês podem observar o seguinte, nesse tempo que estava muito quente, o que aconteceu? Apareceu muita trips. Trips é causador de várias viroses. Tá? Esse TSWV, o que seria? O Tomato Spot Wilt Virus, né? É o mesmo vírus do tomate, só que acomete o que? Amendoim. Ela pode acometer. Por isso que a gente fala, o manejo é interessante. Uma doença que na verdade de uma outra cultura pode acometer também o amendoim. Aqui só mostrando o manejo dessas doenças foliares. Logicamente, trata desde implantação de culturas, tratamento contra doenças, a parte aérea, uso de quê? Fungicidas ou alguns produtos biológicos que hoje estão muito em ênfase, né, que a gente fala, e vários produtos, tá? Químicos, que a gente fala. Base cúprica tem indicação. Tebuco, Mantosebe, o mais comum hoje, que todo mundo conhece, clorotronil, né? Que é usado de norte a sul do país, tá? A gente vê 6, 8 aplicações de clorotronil. Mas o que acontece? É um problema que a gente verifica. Questão de resistência. Imagina você aplicando em todas as aplicações um só princípio ativo, tá? É o que acontece com a ferrugem da soja. A ferrugem da soja, o tanto de evolução de fungicidas que teve. E faz quantos anos? 24 anos, 23, 24 anos tem a ferrugem da soja. E o tanto de princípio ativo que a gente teve que
evoluir. Por exemplo, hoje, 2001, eu estava na faculdade, a gente usava muito ópera a priori. Adianta usar isso hoje na ferrugem? Tá? Por isso que a gente fala, tomar-se muito cuidado dessas questões de cotações, tá? De defensivos e principalmente de princípios ativos. Usar algum produto que seja também, que faça melhoria na eficiência do produto e que proteja que a gente consiga utilizar por mais tempo, tá? É uma questão de conscientização do pessoal de aplicação e das recomendações, certo? Controle de doença da partéria, principalmente a gente leva, né? Desde esporticidas, pulverização na dosagem correta, não fazer subdosagem, superdosagem, é uma questão que a gente sempre tem falado, diminuir dose, aumenta a dose. Aquele trabalho que foi feito na indústria, que demora 10, 15, 20 anos, para que é feito isso então? Não é o agricultor chegar e falar, eu vou aplicar meio litro, vou aplicar 1 litro por hectare, tá? Usa a quantidade recomendada. E principalmente, boa cobertura com folhas. Faça-se uma boa tecnologia de aplicação de defensivos. Eu sempre falo, de nada adianta a gente ter o melhor produto do mercado se eu não conseguir chegar no alvo, tá? E o que acontece? Muitas das pragas e doenças, principalmente, ela fica onde? Debaixo da folha ou no baixeiro. Eu tenho que chegar com o produto lá, tá? Principalmente quando a cultura se estabeleceu e fez o fechamento. Tem que ser feita essa tecnologia, certo? E principalmente na época correta. Logicamente a gente fala, né? Condições climáticas já te falam um pouco. Tá chovendo, tá a umidade mais alta, temperatura, como que tá? Época de plantio, como está a cultura, está fechando. Você consegue com isso ter uma ideia do que a gente pode fazer nesse manejo. E a questão do manejo integrado de doenças, né, passa por todas as fases, tá? Desde variedades, sementes, sanidade de sementes, tratamento de semente, escolher tipo de tratamento de sementes que adequam ao meu plantio, espaçamento, densidade, rotação, cobertura de solo, fazer plantas de cobertura, que é interessante, e controle químico e biológico, que está muito em evidência, tá? A gente fala o seguinte, são questões que a gente deve pensar para fazer o nosso manejo. E o seguinte, e a SATS? Como que a gente está posicionado nesse mercado? A gente vai falar um pouquinho, tá? Depois a gente vai fazer até um negócio interativo, certo? Mas eu vou passar um vídeo aqui só para mostrar para vocês o que é a SATS hoje. No campo, inteligente é trabalharmos juntos, somando a sua vivência com o nosso conhecimento, para garantir grandes resultados agora e o legado de dar orgulho amanhã. Esse é o nosso compromisso. SATS, nutrição vegetal que ajuda você a cultivar uma lavoura mais saudável e um negócio mais sustentável.